Isso aqui é só um teste, tá? Vou esperar o pessoal aparecer para ver se o áudio tá ok, porque começou aqui alguma coisa que eu não sei se é um som muito alto de samba enredo, se é um bloco ensaiando, mas a coisa tá frenética, sexta-feira à noite. E aí eu queria saber se o som tá legal. Se não estiver, eu recomeço. Vocês é que vão dizer. Hoje não vai ter musiquinha. Estamos no modo Express. Eu tô primeiro colocando o laboratório todo em ordem para ele funcionar bonitinho, para depois a gente retomar o ritmo legal. Tá ok? Tá bom? Então eu não sei o que eu faço, se eu continuo daqui ou se eu recomeço. Vamos continuar, né? Melhor. Então, galera, como é que foi a semana de vocês? Eu não tenho dúvidas de que possa ter sido uma semana bem difícil. Tá bem, minha voz? Eu botei o microfone justamente para dar essa fortalecida aqui. Peraí. Então, não tenho dúvidas de que possa ter sido uma semana muito difícil para algumas pessoas. Quando saem cartas maravilhosas, não é a garantia de que a gente vai ter uma semana linda, que os problemas não vão aparecer. Mas talvez seja justamente o momento que a gente tem para descobrir que todos os arcanos do tarô moram dentro de nós, inclusive os arcanos mais bonitos. Nós temos lados, dimensões que são muito belas e nós precisamos nos apropriar delas, em vez de simplesmente esperar que a vida mude, que a vida seja diferente. Boa noite, Mila. Boa noite, galera que está chegando. Eu estou bebendo uma bebida refrescante, sem álcool, que eu atribuo ao arcano da temperança. Eu vou ensinar vocês um dia a fazer essa bebida. É muito simples e a base dela é água de coco. Então, galera, estamos começando uma nova fase do laboratório, em que eu estou voltando com uma coisa que para mim é muito boa, que é a lista de transmissão de conteúdo no Instagram, onde a qualquer hora da semana eu consigo pegar e mandar um áudio em cima de um insight que eu fiz para quem está no laboratório. No ano passado a gente não levou adiante essa lista, que ela me rendia também muitas mensagens, eu não dava conta, né? As pessoas querem compartilhar o que elas faz parte do processo, né? E aí tô voltando agora com a lista, tô terminando de montar a lista, ainda tem pessoas entrando. Então quem quiser entrar para o laboratório ainda dá tempo, é muito bem-vindo. Tem um formulário no link lá da minha bio, tem aquele Linktree na minha bio. Você clica lá, tem um formulário para participar do laboratório. Aí você assina por um valor acessível mensal ou por um valor trimestral. No trimestral você tem vantagem, você participa dessa lista, por exemplo. E aí vocês recebem conteúdos exclusivos dentro dos meus estudos sobre o jogo de cada ano, de cada mês e de cada semana. Então a gente vai começar agora no laboratório, programação fechada para o laboratório. Olha só, mensalmente eu abro inscrições. O problema é que agora eu só vou abrir inscrição mensal. Então, se você quiser participar da lista trimestral, seria bom você tentar assinar o quanto antes. Vamos botar até o dia 5, de repente, até o dia 7 de fevereiro. E aí, trimestral está começando agora, em janeiro ainda. Amanhã eu mando para vocês a hora da cisma das deusas do ano. Olha que legal. Então, o laboratório está começando uma nova fase, é um projeto querido, é um projeto assim que dura um ano inteiro, que tem semana que eu não consigo, não dou conta, mas que tô lá, entrego alguma mensagem nem que seja, né,
fechada, privada, em áudio. Mas então, essa foi uma semana em que eu tive uma crise de ansiedade, né? Então, a coisa tá bem tensa, tá braba. Outras pessoas, quando eu publiquei aquele texto sobre a ansiedade, né? Aquele que eu escrevi de madrugada. Outras pessoas me escreveram, muita gente sofrendo aí, né? Os efeitos colaterais pós-pandêmicos. Todo mundo tá sequelado, fudido da cabeça, bichado. Não é só você. Então, fica de boa aí. É o seguinte. O jogo desta semana, ele tá conversando principalmente com as pessoas que estão com muita dificuldade de lidar com a vida material, porque estão com dificuldade de segurar as suas riquezas, de identificar, reconhecer, admitir e levar adiante suas riquezas. Certamente existe alguma coisa na sua vida em que você seja boa, em que você seja bom. O que é? Se eu pedir para você fazer algo durante um determinado tempo, passo 1h30 fazendo isso, ou passo 1h30 falando disso, ensinando isso, ou produzindo algo, o que é que você vai fazer porque você sabe, você dá conta de fazer? Espero que vocês me deem exemplos aí. Quem quiser falar, aqui a live, o maravilhoso da live é isso. Todo mundo tem lá suas riquezas, sabe? E a gente às vezes se desconecta delas e se sente muito pobre. Eu às vezes me coloco em certas situações financeiras, assim como pessoas da minha convivência, amigas e tal, em que eu não posso reclamar, a gente leva uma vida classe média, mas a gente se sente muito pobre. E todas as dores de uma origem pobre, por exemplo, acabam falando muito alto. No jogo desta semana, a gente precisa olhar para as nossas riquezas, se reconectar com elas. Qual é o teu ouro? No que você manda muito bem? Posso dar uma mini palestra sobre os projetos de metrô do Rio de Janeiro? É um talento? Sim. Você acha que dá para monetizar esse talento? O Rei de Ouro está no comando. Ele é o sim da nossa semana. O boy da piroca de ouro. É ele. Esse boy, no tarô mitológico, é o Rei Midas. Deixa eu achar aqui. Esse filho do caralho. Cadê ele? É o Rei Midas. O lance do Rei Midas é: um cara foi preso nas terras dele. Acho que era Cireno o nome dele. E esse cara que foi preso nas terras dele era simplesmente o brother, o chapa, o mestre do deus Dionísio. Só que quando o cara foi preso, ninguém sabia quem ele era. Um cara que estava bêbado e, quando estava bêbado, via coisas. Aqui ele, ó. É o boy da manta dourada. Com sua cabrita ao fundo. Essa pilha de moedas de ouro. Seus funcionários muito bem pagos lá atrás, segurando um pentáculo dourado, que é o símbolo do naipe de ouros, o naipe de dinheiro, o naipe de moedas, o naipe de pentáculos. Bem,
O cara foi preso nas terras desse rei aqui, que era o rei da Frígia. E aí o cara que foi preso e foi levado até o rei. E o rei tratou ele muito bem. O rei tratou ele com toda a sua abundância, com toda a sua prosperidade, ouviu ele falar, quis saber coisas dele, ele era um adivinho. E aí o deus Dionísio, vendo que ele foi muito justo, muito rico, muito próspero, no modo de tratar o seu melhor amigo, deu a ele o direito de fazer um pedido. Ele soltou o cara, que foi preso por engano, e foi abençoado pelo Deus que é o brother desse cara, que é o Dionísio. O que este filho de um caralho me pede pro Deus Dionísio? Dionísio, por favor, eu quero transformar tudo que eu tocar em ouro. Aí o Dionísio, filha da puta, tem certeza? Estás certo disso? Então tá. Já prevendo o que aconteceria quando ele simplesmente decidisse cagar, né? Dionísio falou, então, seja feita a sua vontade. E aí ele passou a tocar nas coisas, transformar tudo em ouro. E claro que deu merda, né? Ele tocou na filha dele e transformou ela na capa daquela revista Capricho, não lembro se era Capricho ou Atrevida, onde o Soweto estava todo pintado de dourado. Vocês lembram dessa capa? Dos anos 90, 2000? Bem, ele ficou desesperado e ele pediu socorro a Dionísio de novo. Dionísio, por favor, não tô conseguindo nem cagar, meu irmão. Tá foda, tô transformando tudo em ouro. Acabei de transformar minha filha em ouro. O que é que eu faço? E aí Dionísio só queria dar um susto nele, né? Falou pra ele, então, calma, cara. Relaxa. Você vai fazer o seguinte. Você vai tomar banho numa determinada fonte. Vou te dizer onde é que é. Esqueci o nome da fonte, tá, galera? É muito mito. Mais 300 mitos na minha cabeça. Você vai tomar banho numa determinada fonte e essa fonte vai limpar o ouro todo da sua mão. Você vai voltar ao normal. Você lava sua filha nessa fonte. Você lava, enfim, esse tolete de merda está pendurado, né, feito, tornado ouro, for pendurado no seu cu. Você vai lá e tudo vai voltar ao normal. Ele foi e tudo voltou ao normal. E ele aprendeu uma grande lição com isso. O cara já era rico, meu irmão. O cara já era rico. Já era o maior patrocinador do Big Brother Brasil daquela época. Big Brother Frígia. Ele entendeu algo sobre a ganância. Ele entendeu que algo não faz sentido em termos de prosperidade se nós estamos falando de acúmulo. Ele tem tanto que ele pode doar. Para que ele está querendo acumular mais? Esse rei que aprendeu sobre o quão rico ele já era e sobre a sua capacidade de doar, a importância de passar por essa vida e doar, compartilhar, esse rei mereceu, pelas autoras desse oráculo, o título de rei do naipe de ouros. Ele é o trono, que é uma espécie de linha de chegada dentro da nossa experiência de aprender com a simbologia ouros, que é a simbologia da prosperidade. E prosperidade não é o mesmo que riqueza. O cara pode ser milionário. Não necessariamente ele internalizou prosperidade. Pelo contrário, é muito difícil se tornar um milionário sem explorar o trabalho de outras pessoas.
O Rei de Ouros, ele dá um outro tipo de lição a respeito de abundância. Ele é o cara que chegou lá no alto, no topo da jornada de Ouros. Para que ele quer mais? Só para ter? E não vai doar nada? Não vai compartilhar nada? Tem esse dinheiro todo e não enriquece a vida de outras pessoas? Eu quero que você pense no que é que você tem entre as suas riquezas, que você poderia compartilhar mais, mas que por algum motivo você não está compartilhando. Você não está doando para o mundo algo que está dentro da tua lista, do teu tesouro. Esse é um dos motivos possíveis, além do sistema filho da puta e de 4 anos de governo Bolsonaro, é um dos motivos possíveis pelos quais a prosperidade não está circulando na sua vida. A prosperidade é um princípio que precisa que a gente doe, precisa que a gente esteja sentado em um determinado trono, o trono das nossas maiores riquezas, e se sentir completamente imbuído disso e levar adiante, compartilhando, para que as nossas maiores riquezas diminuam as misérias do mundo, iluminando, ajudando a vida de outras pessoas. O que é que você poderia estar doando mais e não está? Isso é Rei de Ouros. Ele é um rei também que monetiza tudo, né? Ele coloca a mão em tudo e transforma tudo em ouro. O que você tem entre as suas riquezas aí que você não está sabendo cobrar por isso? Que você não está conseguindo admitir que isso é riqueza sua, é seu ouro. Você empregou esforços, você estudou isso, você vive isso todos os dias da sua vida, mas de repente você não está conseguindo monetizar isso. Você não está conseguindo cobrar um valor justo por isso, admitir as suas riquezas. O que é? Eu tenho uma amiga que fala um idioma estrangeiro muito bem, mas ela tem vergonha. Ela tem tanta vergonha que ela se desconectou dele. Tem coisa que ela não lembra, porque esse idioma não está ativo. É quase como uma vergonha de se apropriar desse saber, como se ela não merecesse. Eu tenho uma outra amiga que cozinha muito bem. Todas as mulheres que eu conheço deveriam ter uma conversa com ela sobre a sua própria alimentação. Mas ela olha para si mesma e não consegue perceber e agarrar o quanto ela tem a compartilhar. Enquanto tantas pessoas precisam ouvir o que ela tem a dizer. Eu tenho uma outra amiga, só assim, além de todas as mulheres que eu atendo, né? Todo mundo aí com síndrome da impostora. Os caras também, síndrome do impostor. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. O dinheiro tem que circular nas nossas mãos. O dinheiro tem que circular nas mãos de gente maneira. De gente que vai compartilhar. De gente que vai multiplicar as riquezas do mundo. O naipe de ouros, ele é sobre as riquezas do mundo. As riquezas naturais. Ele representa todos os recursos dessa terra. Tudo que pode nos nutrir, garantir a nossa sobrevivência. Tudo que a terra dá. São os povos da terra. Deixa eu parar e ler um pouco aqui o que vocês estão escrevendo, ver se eu perdi alguma coisa. Gente, o barulho tá tão ruim assim.
Eu preciso que vocês falem. Eu comecei essa live com um teste. Como o pessoal falou que o barulho estava ok, eu continuei. Tem uma amiga aqui reclamando do barulho. Gabi, essa semana eu fiz um mapa astral. Além de monetizar, me fez muito bem. Pois são anos de estudo, tá fazendo muito sentido. É isso. Você acabou de enxergar um ouro dentro da sua semana. Vamos lá. Não, tá dando pra te ouvir tranquilo. Pra mim está ok. Tá. Porra, esse barulho aqui, maluco. Sério. Eu tenho que ter um estúdio onde eu possa fumar. Quando eu vi esse jogo no início da semana, porque eu tô entregando hoje, ele é sexta-feira, né? Essa foi uma semana em que eu me senti pobre. Foi uma semana em que eu vi outras pessoas se sentindo pobres. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu queria tanto que aparecesse um patrocinador. Queria tanto que alguém me patrocinasse. Toma aí, ó. Toma patrocínio casual. Eu tô muito desconectada. Sexo casual? Não. Nesse momento eu quero prosperar. Tô me investindo toda a energia que eu tenho no trabalho, mesmo. E também porque as pessoas que vêm jogar comigo, elas precisam, né? Então, se eu começar a ter defeito, ter crise de ansiedade, como tem acontecido do início de janeiro para cá, eu embolo minha agenda de atendimentos, eu embolo o ritmo de mensagens, vocês me perdoem. Não é por mal, eu já falei sobre isso, mas eu acho que preciso falar sobre isso sempre, porque eu ainda estou terminando de pagar as pendências de jogo. Então, eu preciso que vocês saibam que ninguém vai ficar sem atendimento. A ideia é essa também, sabe? A sonoplastia, eu gosto da sonoplastia das suas lives, é um pouco a rua conosco. É isso, né? É uma personagem aqui, é uma pombagira digital influencer. Brenda, não precisa me patrocinar. Você só precisa me produzir, a gente ganha junto. Né? Isso já tá encaminhado também. Eu queria um patrocínio casual. Sexo casual é o caralho. Depois a pessoa vai embora, tem que limpar minha casa, inferno, lavar roupa de cama. Eu queria um patrocínio casual que me descansasse. Toma aí tanto. Só produz. E depois deixa as paradas, os trabalhos correrem sozinhos. Eu tenho algum descanso na vida. Eu tenho uma amiga que tá prosperando mesmo, sabe? Ela jogou comigo esses dias. Ela, na verdade, foi uma das pessoas que me encorajaram a fazer o que eu faço hoje. Participava de rodas na casa dela. Uma amiga muito querida. E que uma das frases que ela falou pra mim, que é a frase da eu empreendedora, né? Eu tô cansada de trabalhar igual um burro de carga. Cansada de ser uma máquina de fazer dinheiro. E eu me lembro que eu fazia um protocolo específico do EMDR, nessa terapia que eu faço, que usa uma tecnologia da neurociência. Eu fazia um protocolo específico para uma cena que foi onde eu descobri a questão de classe na minha vida. Foi quando eu descobri que eu era pobre. Acho que eu já comentei por alto aqui. Foi uma situação em que eu vi a minha professora ir a uma festa de aniversário minha e ridicularizar minha mãe. Ficou muito evidente a questão de classe ali para mim. E aí eu tratei esse trauma. Foi um trauma. Foi onde, inclusive, minha agressividade nasceu. Onde eu entendi que eu precisava me tornar um bicho para defender minha mãe. E eu finalizei, depois de 1 ano e pouco trabalhando,
essa cena, eu finalizei esse MDR. E aí, até, sei lá, quase o último mês, eu chamava de MDR da pobreza. Chegava no consultório e falava, eu não aguento mais ser pobre. E depois eu comecei a mudar. A pessoa leu tanto Luiz e Rei e não mudou, né? Só foi mudar no final. Comecei a falar, não, esse é o MDR da prosperidade, que me curando dele, eu abro o caminho, eu me autorizo a prosperar, me autorizo a receber as coisas que eu tenho para receber, da vida, da experiência, está aqui, nessa vida material, fazendo a minha parte. E aí no final eu fui entender, acho que na verdade eu falei sobre isso no áudio para o laboratório, que foi o áudio de revisão das deusas de 2022, porque uma das deusas de 2022 foi a Lakshmi. Sempre que alguém vem jogar comigo e eu apresento a Lakshmi, eu falo o seguinte, olha, uma das deusas mais ricas do planeta saiu aqui para você. A Lakshmi é tão poderosa que ela saiu no jogo de uma pessoa que tinha, tô falando pra caralho, ela tinha 18 terrenos de uma herança familiar para vender, que ela não queria mexer nisso, que é uma trabalheira do caralho, vender 18 terrenos. Ela achou que ela fosse vender um aqui, outro ali, e o jogo falando, não ignora isso, vai trabalhar nisso, você tem que resolver essa herança familiar, essa questão familiar, uma questão ancestral, você tem que vender essas terras. Quando ela se autorizou, ela encontrou um comprador para os 18 terrenos. No Natal do ano retrasado, Natal de 2021, eu peguei aquela influenza bizarrona que estava circulando por aí, que matou pessoas nos Estados Unidos e tal. E aí eu não consegui trabalhar quase o mês inteiro. Um mês de dezembro é o mês em que eu mais faço dinheiro. Eu sou uma cartomante. Essa moça, eu tinha jogado para ela acho que no ano anterior, ou no início de 2021, não lembro. Essa moça me deu 3 mil reais de presente. E me contou, consegui encontrar um comprador para todos os terrenos. O que você falou aconteceu. E ela garantiu a minha sobrevivência, eu consegui pagar meu aluguel no mês seguinte. Consegui comprar coisas para minha casa. Aquilo que a gente é, que a gente faz, a partir do que existe mais verdadeiro na gente, dos nossos ouros, aquilo pode mudar a vida de pessoas. Quando eu estou falando sobre o Rei de Ouros, isso é também sobre uma imagem muito solar. Eu estava falando sobre isso, mas porque também queria mencionar esses arquétipos aqui. Queria mencionar a Lakshmi. Outra carta que saiu no jogo dessa moça, de que eu me lembro, assim, foi a carta dos peixes. É uma carta dentro do Lenormand do baralho cigano, que é uma carta que fala sobre prosperidade, cardume, volume. Peixes. Os peixes multiplicam tudo que eles tocam. Os peixes quase sempre saem no baralho cigano falando sobre abundância. Se não é dinheiro concretamente, ele faz as coisas enriquecerem, aumenta a nossa autoestima, amplia as possibilidades, tudo ele multiplica. Eu estou mencionando de propósito esses arquétipos aqui, para bombardear vocês com imagens de prosperidade.
E aí o sim do jogo, o rei Midas, o rei de ouros, é o cara que te diz que você precisa... Assim, olha só, vejam bem. Se eu trouxesse um arquétipo todo cagado aqui, uma carta ruim, vocês iam muito facilmente visualizá-la na vida de vocês. Só que quando eu falo rei de ouros, tem gente que vai olhar para si e não vai enxergar o rei de ouros. Não vai enxergar o ponto onde a rainha vira rei, onde essa energia, onde a gente se apropria das nossas riquezas, ela se torna algo que eu sou capaz de doar para o mundo, capaz de enriquecer o mundo com isso. Sou tão rica, sou tão próspera disso, sou tão rainha de ouros, que eu sou capaz de me tornar rei. Capaz de ser esse trono que entorna a riqueza da rainha para o mundo. Esse trono que monetiza as próprias riquezas, que faz o nosso valor aumentar, que faz com que a gente busque por ambientes, por convivências, laços mais ricos, mais enriquecedores e que suportem as nossas riquezas. O rei de ouros é tudo isso. É uma autoestima a nível Dr. Fred Nicásio. Rei de ouros é uma linha de chegada na relação com a vida material. Quando a responsabilidade com a nossa vida material, ela consegue impactar essa prosperidade coletiva. Então no sim a gente tem essa carta. E eu tô falando há muito tempo dela, cara. Eu tô falando, devo estar falando, meia hora dela. No não do jogo, a gente tem uma outra carta de ouros, menor, né? Claro, maior do que o rei, só o ás. Porque o ás de cada naipe dentro do tarô mitológico é um deus. É quem concede, na verdade, a existência do naipe. É o dono da simbologia daquele naipe. O rei é o humano que chegou lá no alto e enxergou alguma coisa muito importante sobre o tema da prosperidade, sobre estarmos nessa terra e lidarmos com as nossas próprias riquezas e com as riquezas dessa terra. E ele existe dentro de cada pessoa, era isso que eu estava falando. Por que se você tivesse... Você vai ter facilidade de se identificar com qualquer arquétipo merda aqui que eu fale, lixado, esquisito, sombrio. Mas quando eu trago um rei de ouros, por que você não consegue olhar para si e achar o rei de ouros? O rei do camarote. Que versão sua é essa? Próspera. Entenda. Não é milionária, mas próspera. Fluindo. A prosperidade fluindo e você conseguindo perceber o quanto você pode dar ao mundo, o quanto você tem para dar e o quanto você é capaz de sustentar também, de realizar sonhos. Não precisa chegar lá na casa dos milhões, mas é um senso de dignidade, assim, um nível muito alto de dignidade na relação com a vida material como um todo. Vamos lá. Ana, eu sonhei que fazia um trabalho com uma cigana dentro da casa de uma amiga que está precisando prosperar materialmente, eu mesma sentindo que preciso organizar as finanças. Essa amiga existe? Ou ela se acha que simbolicamente é você? Aquela, né? Na consulta, no meio da live. Olha só. No não, a gente tem uma outra carta de ouros. Uma carta onde o herói do naipe de ouros está aceitando receber mais. Ele está aceitando
a riqueza que os deuses querem dar a ele. Está entrando na trama dos deuses. Só que essa carta está no não. Ana, vou te dizer uma coisa aqui, abriu mais aspas. Aliás, abri parênteses. No meio desse vídeo, não vou poder editar. Mas povo cigano geralmente trabalha em conjunto ou em grupo. Muito difícil, assim, eles trabalharem sozinhos. Conversa com essa amiga. Então, essa carta do não, onde o herói está aceitando, está lidando com uma situação tudo ou nada. Você vai ou não vai aceitar a riqueza que os deuses querem te dar? Tu vai ter que subir de nível. Vai ou não vai? Porra. Acho que eu vou ter que ler aquele mito aqui. Um mito que eu li no início da semana. Um Itan. Só que esse 7 de ouro está no não. No 7, Dédalo, o nosso querido arquiteto, que é o personagem principal da Jornada de Ouros, ele já reconstruiu sua vida, já viveu altos e baixos, já cometeu um crime, já perdeu tudo na vida, já prosperou, ele já andou para vários lados aqui na relação com a prosperidade dele e reconstruiu sua vida. E aí, ele está trabalhando como arquiteto do rei Minos, o rei da região mais próspera, que é a ilha de Creta. O nosso querido Dédalo é o arquiteto do rei, mas a rainha pede para ele uma parada inusitada para ela poder trair o rei. Com quem? Com esse touro que está aqui. Ai, não vou contar essa história de novo não, gente. Esse inferno dessa Michelle Bolsonaro. Então, a rainha quer foder com um touro. Ela ficou apaixonada por um touro. Mas ela ficou apaixonada por um touro porque o deus Poseidon e a deusa Afrodite quiseram zoar com o casamento dela com o rei Minos. Porque o rei Minos ficou de entregar uma oferenda para o deus Poseidon e ele não entregou. A oferenda era esse touro, o Rodrigo Hilbert dos touros, né? Então, ela tá maluca aqui, ela tá sob feitiço, ela quer transar com esse touro. E aí ela tá oferecendo dinheiro para ele fabricar um artefato sexual dentro do qual ela possa entrar para que ela possa copular com o touro. Tá? E o touro tá ali encoxando ela. Safada. Bizarro. Esse touro, muito provavelmente, é uma alegoria para cultos antigos de fertilidade. Touro é um símbolo de fertilidade. Então, de prosperidade, né? Essa nuance da fertilidade que é a prosperidade. Que é isso, prosperidade é vida. Por isso, quando a minha louça está encalhada, a vida não anda. Lavar a louça. Tem que restituir o fluxo de prosperidade. Então, assim, a gente está dando um empurrãozinho na ideia de prosperidade. A gente está se convencendo nesta semana, a gente está fazendo uma macumba com a gente, se convencendo de que a gente tem riquezas a doar. A gente tem que botar essas riquezas para jogo, para que elas possam também ser monetizadas, nos sustentar, criar caminhos, né? Se são preciosidades nossas, se vão nos acompanhar para sempre,
estão dentro do que a gente sente que veio fazer, é isso. É isso. Nesse momento, nesse retrato aqui, nosso herói está em dúvida, coçando o queixo. Devo ou não devo aceitar o dinheiro dessa doida que quer dar pro touro? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O rei confiou em mim. Eu sou o arquiteto do reino agora. Eu perdi tudo e eu reconstruí minha vida. E essa doida tá botando minha vida em risco. Para de ser doida. Só que ele se lembra de uma coisa muito mais importante, que é o seguinte: os deuses estão por trás disso. Todo mundo está comentando que a rainha quer foder com o touro porque, na verdade, Poseidon e Afrodite estão se vingando do marido dela. E é real, oficial, é isso. Então, Dédalo está sendo convidado a entrar na trama dos deuses. Os deuses estão perguntando para ele: tu quer ganhar? A gente está aqui querendo que você participe dessa história. Você ousa receber mais? Ele vai pensar um pouco, porque ele está apostando. É uma situação tudo ou nada. Ele é o braço direito do rei. Ele está traindo o rei. Mas ele tem a oportunidade de ganhar um dinheiro onde ele se torna independente desse rei. E aí, Dédalo aceita. Porém, essa carta está no não. Minha amiga, meu amigo, você, assim como eu, está com dificuldade de se abrir a receber mais. A gente está marcado por anos de pandemia, anos de um governo, pior governo da nossa história. A gente passou muito perrengue nos últimos anos. A gente está com dificuldade de abrir o peito e dizer: vem em mim prosperidade. Está com dificuldade de acreditar no nosso valor, acreditar que a gente pode, a gente merece. A gente pode se abrir a receber mais. É por isso que o Rei de Ouros, uma carta superior ao 7, o cara que é o cara do dinheiro, está falando para você o seguinte: teremos que adotar uma atitude um pouco mais drástica. A gente vai ter que te lembrar de que o Rei de Ouro está dentro de você. Então eu vou passar um exercício para vocês aqui, publicamente. Faz uma lista das coisas em que você é bom, é boa. Faz uma lista. Bota no papel. Bota o seu valor no papel. Eu sei fazer isso aqui. Eu sou ótima nisso. Eu tenho essa e essa qualidade. Pensa nas coisas que você ainda quer realizar na vida. Bota seus sonhos ali. Quero ter dinheiro para fazer isso com a minha vida e eu terei. Começou uma era de ganhos. A gente está estancando essas dores da perda. A semana passada foi muito braba. Muito braba. Com a Imperatriz no não. O Pajem de Espadas no porquê. E a questão do genocídio Yanomami vindo à tona. Aquelas imagens das crianças Yanomami são Pajem de Espadas da semana passada. A criança e seus conflitos. A Imperatriz no não é a Mãe Terra prejudicada, são os povos da terra. Antivida, né? Imperatriz no não.
eu comecei a ficar gravemente perturbada ali. Aí essa semana eu voltei, né? Crise de ansiedade. Tô brava. E aí o Rei de Ouros, olha só, é uma semana que... Hoje é que dia mesmo? 27, né? 28, 9, é isso. Tá acabando o mês. Em todas essas semanas de janeiro, a gente teve uma imagem de realeza. A Imperatriz saiu em todas as semanas... Acho que ela saiu em todas as semanas, até a semana passada. Na verdade, não. Teve uma semana em que ela não saiu. Saiu a Rainha de... Era a Rainha de Ouros no não. Era a Rainha de Ouros no não. E a gente estava com o Rei de Ouros no sim. Olha que coisa. A gente teve imagens de realeza em todas as semanas. E ao mesmo tempo, é o primeiro mês de uma nova era. E é algo como o reino tem que ser colocado em ordem. Então ficaram expostas as fragilidades, mas também chegou a hora da gente afirmar as forças desse reino. Qual é o nome mesmo desse cara, esse novo ministro das Forças Armadas? Alguém pode jogar aí pra mim, por favor? Que a gente tem um Rei de Espadas no topo. É uma imagem que, num sentido coletivo, vai significar a tecnologia, vai significar a ciência e a tecnologia, né? O avanço do pensamento, a academia, e vai significar as Forças Armadas. José Múcio, obrigado. Muito obrigada, Ingrid. Tive que dar uma segurada nas notícias, mas também agora é só se ver Big Brother, porque eu estava muito perturbada. Bem, a gente ainda não chegou lá, no Rei de Espadas, ele está no topo do jogo. A gente ainda está no não, o 7 de ouros. A gente está fazendo o exercício de, na contramão da nossa dificuldade de receber, afirmar o quanto nós somos ricas para doar, para impactar o mundo, a ponto de que esse movimento que a gente está fazendo, ele também nos enriqueça, também nos traga os ganhos que estão aí para ser nossos. Isso é aquilo de que as duas primeiras cartas do jogo falam. Aí vem o porquê. A sacerdotisa. Eu vim aqui hoje para afirmar o Rei de Ouros e o Rei de Espadas dentro de cada pessoa que está me assistindo. Em um dos sentidos possíveis, eu sou aqui, eu represento essa figura que sai no porquê do jogo, que eu estou transmitindo um recado oracular. Eu sou uma sacerdotisa em exercício aqui. O arcano da sacerdotisa representa a força de polaridade feminina, que dentro do tarô guarda todo o conhecimento, todo o saber da humanidade, em todos os campos. Ela é a dona de todo o conhecimento, inclusive do acesso ao saber espiritual. Todas as pessoas que têm um vínculo grande com um determinado campo do conhecimento, um determinado saber,
elas são, em algum nível, conseguem identificar mais em si esse arquétipo da sacerdotisa. A sacerdotisa representa também as pessoas que estão dispostas a conhecer as suas profundezas, as suas sombras, que estão dispostas ao autoconhecimento. As pessoas que são capazes de transitar na sabedoria lunar. A sacerdotisa é uma carta intimamente ligada ao arcano da lua. Na verdade, os mistérios das estrelas, da lua, do sol. Ela é uma das grandes imagens de sabedoria do tarô. Ela representa a liberdade religiosa. Outras cartas podem falar sobre liberdade religiosa. Mas ela é uma das que representam isso. Ela é a relação das pessoas, sobretudo das mulheres, com os seus mistérios, com essa busca por autoconhecimento, como eu falei, e também pelo exercício da fé, da religiosidade. A sacerdotisa, ela é a senhora do templo interior. A sacerdotisa, ela vem para afirmar que a gente sabe transitar nos labirintos internos. A gente sabe, existe dentro da gente sabedoria, mas você pode não estar acessando. Mas todo mundo possui. É universal que exista o acesso a uma determinada sabedoria que é capaz de retirar a gente de determinados abismos, de matar charadas dentro da gente de por que a gente se empurra para certos abismos. A sacerdotisa, ela é aquela força pombagiresca que vem das tuas profundezas, sussurra no teu ouvido e fala: você não precisa estar aí. Você tem todo o direito a estar em outros lugares de você e da sua própria vida. Você pode ir muito mais longe. Olha para você, olha quem você é incrível. Você passou por muita coisa e você está aqui. E você vai pegar isso nas mãos e você vai fazer algo maior disso, porque a gente ainda tem muito tempo pela frente. É tempo demais para você passar por essa vida com mais dor do que prazer. E aí ela, com todo o amor do mundo, te retira desses lugares bizarros em que você se enfiou e te lembra de que você consegue voltar à tona, voltar à luz, voltar da tua escuridão. Você consegue amanhecer em si mesmo. A Sarashiva macumbeira. Então, às vezes ela baixa. Ela é o porquê do jogo. A gente tem que encontrar uma dimensão nossa sacerdotal. Nesta semana, o primeiro exercício é afirmar suas riquezas, rei de ouros,
Rei de Ouros sendo afirmado porque estamos com dificuldade de aceitar receber mais. E aí a sacerdotisa é aquela que vem e nos ajuda a sair desses buracos onde a gente se enfiou. Ela pede que a gente procure por ela, que a gente procure pela dimensão mais sábia na gente. Aquela que nos dá respostas. Aquela que, em vez de ficar se debatendo no que está sentindo, nas merdas que estão acontecendo, olha para si, se reconecta, volta para o eixo e ocupa os espaços da sua vida, os seus espaços de poder. Pode ser que ela precise de rituais específicos. Você precisa de rituais específicos para trazer essa sacerdotisa, essa dimensão sua que vai te ajudar. Faça seus rituais. Tá na hora. No topo do jogo vem um Rei de Espadas. Sempre que eu venho entregar esse jogo com um atraso, né? A título de revisão, porque a semana aconteceu. Mas eu sei que preciso entregar essa mensagem. Sempre vem essa bomba, né? Essa mensagem sinistrona, que eu não sei nem de onde vem. Baixa o negócio. No topo do jogo, saiu o Rei de Espadas. É quem dá confiança para uma criança virar um leão. O Rei de Espadas é o guerreiro vitorioso. É o cara que chegou ao lugar mais longínquo do naipe de espadas, porque ele venceu certas batalhas internas. Ele chegou ao final de uma jornada. É quando você entende que você superou certas coisas, cara. Você chegou lá em relação a algum conflito que existia dentro de você. Você chegou lá. Você rompeu. O que é? Pensa aí. Todo naipe de espadas, ele retrata a gente crescendo, né? Junto com essa jornada do herói. A gente cresce com o herói de espadas. Ele vai aprendendo a crescer com os seus conflitos familiares. O naipe de espadas é um naipe que é regido por Atena, que é uma deusa associada à mente humana a serviço da sabedoria, uma racionalidade que funciona alinhada ao princípio grego de Sofia, sabedoria. Atena é a mente que precisa caminhar alinhada à sabedoria. Então, assim, o naipe de espadas, ele representa, é um naipe de ar, é um naipe da mente. É um naipe onde a gente cresce, expande a nossa mente conforme a gente passa a lidar com os BO da vida. E aí o Rei de Espadas é o cara que chegou lá no final em relação a uma determinada jornada de BOs. É isso aí, a sacerdotisa alugou um triplex, porque ela está junto, tá bancada pelo Rei de Ouros, é o patrocinador, é o patrocínio casual. O Rei de Espadas chegou lá em relação a um determinado conflito. Em relação a qual conflito, a qual historinha aí da sua vida,
qual conto da sua vida. Você chegou lá no final. Você chegou lá. Você resolveu essa porra. Você não é mais isso. Você rompeu com isso. Você não carrega mais essa merda. Você pode viver novas escolhas. O Rei de Espadas também representa linhas de chegada no sentido da relação com a mente. Então, a jornada acadêmica. Ele pode representar pessoas que chegam a certos momentos assim na sua relação com a terapia, em que já entenderam uma gama de coisas e já podem fazer algo maior disso. Não estão fazendo ainda, por isso que o Rei de Espadas está no topo do jogo. A gente tem que fazer. Se a gente chega ao final de uma guerra, é para reconstruir, é para decretar um tempo novo. Não é? Ele é o cara que encerra guerras. Ele venceu. Ele encerra guerras e é um cara que... ele é uma inteligência bélica muito refinada. No tarô mitológico, ele é Ulisses. Ulisses era uma genialidade assim, da estratégia bélica. É o cara que idealizou o cavalo de Troia. É um cara que já era um traço do que a gente entende como direitos humanos. Na verdade, ele é um cara que ele tratava os seus adversários, os seus inimigos, com muita dignidade, com muita... É isso, ele não era cruel. Ele queria resolver o problema. Ele era muito... ele era o cara que resolvia a guerra. E resolvia a guerra com o mínimo possível de derramamento de sangue. Eu estava pensando na nossa agressividade também, sabe? O Ulisses é um cara que ele ocupa um trono de espadas porque esse é o desafio dele, né? Exercer esse controle sobre o próprio impulso, sobre a própria tendência belicosa. No nosso caso, a nossa agressividade. Quando a gente aprende a lidar com a agressividade. O Rei de Espadas ele pode ser... Já pensou, eu volto assim, tem uma meleca? Um dia isso pode acontecer, eu preciso que vocês me perdoem. Porque, sinceramente, foda-se, desculpa. Acontece. E aí, o Rei de Espadas chegou lá, no manejo de certas armas. Somos também o Rei de Espadas conforme lidamos com as nossas ferramentas. Quando somos muito bons manuseando uma determinada coisa, que pode ser um saber, porque está no plano mental, ligado à simbologia do naipe de espadas. Pode ser uma ferramenta, por exemplo, se você for, sei lá, uma instrumentadora cirúrgica, se tornar muito boa naquilo. Olha só que exemplo. Pode ser o manuseio de um oráculo. Então, o Rei de Espadas, ele possui uma espada, ele possui um instrumento, ele possui armas, que ele domina muito bem. É uma carta que fala, então, sobre o domínio de determinados saberes, de determinadas armas, de determinadas ferramentas. A gente se apropriar disso, entender que a gente sabe. A
gente chegou a um determinado nível de conhecimento a respeito disso, desse manuseio. O Rei de Espadas, ele amplia a nossa... Quantos minutos? 1 hora. Então, galera, vou ter que encerrar. O Rei de Espadas, ele amplia a nossa... os nossos interesses intelectuais, assim, faz a gente ocupar certos espaços da relação com a nossa mente. E tudo isso, né, ele autoriza a gente nisso tudo porque ele chegou ao final de uma jornada. Você precisa entender o que você encerrou. Quais são os fantasmas que não vão ficar mais te atormentando? Com o que você rompeu? Por que você pode dizer que venceu uma batalha dentro de você? E aí venceu para quê? Venceu para fazer nada com isso? Você venceu para decretar um novo tempo na sua vida. Onde você passa a manusear esses conflitos a partir de um outro lugar. Um lugar superior. Entendeu? Então é isso que está rolando, galera. Tocou seu coração? Venha conhecer o meu trabalho. Venha conhecer o meu laboratório, as minhas consultas, dá uma olhada no meu catálogo. Tem uma aba lá nos destaques do meu perfil. Eu vou deixar esse vídeo disponível no YouTube. E aí, quem perdeu, quem chegou no meio do vídeo, só chegar lá. Valeu? Espero que tenha ajudado bastante vocês aí, que tenha desatado nós, que tenha feito vocês enxergarem coisas, que tenha ajudado vocês a virar chaves. Espero que vocês saiam daqui indo lá, fazer seus rituais, trazer a sacerdotisa interior, aquela que faz a gente enxergar no escuro, faz a gente pegar o caminho de volta, subir, voltar à tona, porque a gente precisa afirmar 2 reinos. A gente tem que afirmar o reino de ouros, a gente tem direito a ele, a gente tem direito a viver uma abundância a ponto de que a gente possa doar, contribuir, sabe? E a gente tem o direito de ocupar desde agora certos lugares, certos tronos, espadas, porque chegamos a um outro momento mesmo na relação com certos conflitos. Estamos em uma outra era, sabe? A gente pode se orgulhar disso. Esses 2 tronos precisam ser ocupados. Ótima semana pra gente.